Olá, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo ao programa Agropantanal que já está no ar. Fitossanidade, desafios das culturas de soja e milho em Mato Grosso. Esse foi o tema do primeiro simpósio técnico da ProSoja, que aconteceu esta semana em Cuiabá. O evento ainda teve como objetivo aproximar a realidade do produtor no campo com os trabalhos desenvolvidos nas instituições de pesquisa e também universidades. Hoje vamos mostrar uma reportagem especial sobre este assunto, mas agora vamos saber o que vai ser destaque na edição do Agropantanal. O governo federal assina a medida provisória que autoriza a venda de etanol por produtores ou importadores diretamente aos postos de combustíveis. Vamos falar sobre este assunto em uma entrevista via internet. O governo de Mato Grosso consegue aval para fazer investimentos no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Vamos falar também sobre o agroturismo, mostrando as belezas no Pantanal mato-grossense no 6º episódio da série Parques do Pantanal. No Morro de Santo Antônio, o produtor Carlos Ferreira da Costa teve sua chácara completamente destruída pelas chamas e você vai conhecer esse drama aqui comigo. No quadro Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio a presidente da Associação de Lojistas de Caça e Pesca de Mato Grosso, Nilma Silva, para falarmos sobre a polêmica lei que proíbe a pesca no manso. E como não poderia faltar, é claro, vamos ter mais uma receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar para anotar os ingredientes. Vamos iniciar o Agropantanal deste domingo falando do primeiro simpósio técnico da ProSoja, que teve como tema fitossanidade, desafios de culturas da soja e milho. Durante os 3 dias de eventos, inúmeros debates técnicos aconteceram com profissionais da área e também especialistas de inúmeras instituições. Vamos ver então como foi. Realizado na capital mato-grossense, o primeiro simpósio técnico à ProSoja trouxe como tema fitossanidade, desafios das culturas de soja e milho em Mato Grosso. Participaram produtores, agrônomos, pesquisadores e estudantes. É uma iniciativa importante, é um passo que ao longo dos anos aí a gente espera que se consolide como um dos maiores eventos aí de interação entre o setor produtivo e as academias. O simpósio vem no momento certo, correto, e acredito que vai seguir com outros assuntos também, que não era só esse único assunto aí que estava se discutindo, o problema de ferrugem em si. Nós temos aí esses problemas, como já foi citado aqui, a cigarrinha do milho, que com certeza outros simpósios vão tratar. No primeiro dia, pela manhã, o professor Dr. Laércio Zambolin, da Universidade Federal de Viçosa, mediou um painel sobre desafios da fitossanidade, doenças, pragas e plantas daninhas. No debate foram discutidos alguns problemas que os produtores vêm enfrentando no plantio em Mato Grosso, entre eles o percevejo barriga verde e a cigarrinha do milho. Grande importância falar sobre o desafio de sanidade, principalmente nesse painel em que nós pudemos trazer os produtores para colocar os anseios deles. Se nós não ouvirmos os produtores, como é que nós, professores ou pesquisadores, vamos atuar nas universidades que nós pesquisa? Quanto mais gente, mais novidade aparece, né? Mais informação vai ter. E eu acho muito importante isso mesmo que foi colocado na parte da manhã, principalmente, né? Que o problema da gente não chega até as universidades, até os pesquisadores. Já durante a tarde, o consultor técnico da ProSoja, Vanderlei Dias Guerra, moderou um painel sobre o panorama anual de produção e uso de sementes. Foram destacados o armazenamento, aplicação de fungicida e qualidade. O vice-presidente da ProSoja, Lucas Costa Beber, apresentou um painel sobre biotecnologia, produção e uso de biocontroladores on-farm. No debate participou o produtor de soja orgânica no estado de Goiás, Rogério Vian. E eu entrei no ramo de orgânico, por acaso, há 4 anos atrás, né, já fazia uma agricultura já de pouco uso de químicos e resolvi começar para ver como é que era, né? Bem difícil no começo, né? A gente sofreu pra caramba, produziu mal os primeiros 2 anos, mas a gente veio evoluindo aí com bastante conhecimento, bastante pesquisa e experimentando as ferramentas biológicas que a gente já tinha à disposição. Por fim, o Dr. Luiz Carlos Molion realizou a palestra magna sobre as perspectivas climáticas para a safra 2021-2022.
É isso aí, a ProSoja Mato Grosso realizando um grande papel, levando ainda mais conhecimento e debates importantes para os sojicultores de todo o estado de Mato Grosso. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre investimento e dinheiro com o nosso consultor do agro, Orleans Tikacheski. E hoje vamos falar com o Orleans sobre a possibilidade de não ter gado suficiente para o abate aqui em Mato Grosso, conforme alertado já pelo Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado, o Sindifrigo. Olha só, Orleans, explica pra gente essa situação toda, porque além do problema da cadeia, existe a grande preocupação em relação ao preço da carne ao consumidor, já que está bastante elevado. Explica pra gente melhor todo este cenário. Bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia, você, nosso amigo produtor rural. Então, Luciana, vamos falar um pouquinho dessa notícia que tem circulado na mídia aí, né, do possível fechamento de algumas plantas frigoríficas aqui no estado. Esse foi um alerta dado aí pelo Sindicato dos Frigoríficos do Estado de Mato Grosso, e é um alerta que reflete muito aí, né, algumas situações que podem chegar realmente até na falta de carne na mesa do consumidor, ou realmente aí num preço mais alto, né, cada vez mais alto. Mas vamos entender primeiro então o que acontece nesse período agora, que é um período normalmente de estiagem, e aqui no estado nós temos aí um grande rebanho, né, que depende das pastagens para poder continuar sendo engordado, enfim, né? Todo esse rebanho ele se alimenta de pastagem, e no período de seca acaba que os produtores eles reduzem um pouco a quantidade de bovinos, né? E também reduzem a quantidade de comercialização. E com isso nós temos aí 33 plantas frigoríficas no estado, que hoje operam praticamente aí abaixo de 60% da sua capacidade. E isso, numa analogia simples, é como se a gente tivesse um hotel aí com 60% da hospedagem, né? Toda uma estrutura maior, né? E muitas vezes utilizando pouco dessa estrutura. E com isso nós temos então uma questão ou de redução de mão de obra, então os próprios frigoríficos aí, eles podem ter desligamentos, férias coletivas, né? E os frigoríficos menores podem acabar tendo dificuldade na compra do gado, justamente pela questão do preço, porque os frigoríficos maiores acabam tendo maior condição de comprar, e esses frigoríficos menores podem sim ter problemas aí de abastecimento e acabar tendo que fechar, demitindo pessoas muitas vezes, e isso que a gente não quer trazer, né? Mas qual que é a solução para isso daí, né, Luciana? A gente tem que entender um pouquinho qual é o modelo de negócio nosso aqui no estado. O modelo de negócio nosso ainda é muito com pastagem, então um sistema extensivo, e o sistema extensivo ele requer que a pastagem esteja, né, em condições para que o gado possa comer, se alimentar, e engordar e produzir, e muitas vezes nesse período agora é justamente o período em que há aí uma estiagem, uma seca, muitas vezes queimadas, fatores que afetam, né, esse produtor a ter agora gado a comercializar. E o confinamento, por outro lado, que vem acontecendo nos últimos anos aqui no estado, é uma solução para que continue sendo produzido, né, animais nesse período, tá? Enfim, sobre o preço, né? O que isso pode, né, essa notícia aí pode desencadear no preço? A gente pode sim ter um aumento de preço nos próximos meses, né? Até que volte a normalizar isso, mas a boa notícia é que tem muito gado aí que deve entrar na comercialização nos próximos 60 dias, justamente vindo, né, do confinamento, e isso é uma notícia que não está circulando, porque é uma notícia que realmente pode ajudar o produtor rural aí, e muitas vezes as notícias querem dizer alguma mensagem, né? Acho que o estado precisa sim se preparar para cada vez ter mais, né, produtores aí com outros sistemas de produção que permitam ter gado nessa época agora, para justamente continuar abastecendo o mercado interno e conseguir ter um preço razoável aí na mesa do consumidor, que cada vez tem ficado mais difícil, né? Enfim, não há uma esperança, uma expectativa de baixa no preço, mas há sim uma tendência de normalização do mercado, não mais aí em torno de 60 dias, para que essas plantas possam começar a receber cada vez mais abate. E os frigoríficos pequenos, eles têm uma missão aí, né,
de continuar esse período até 60 dias aí, que é quando começa a ter um pouquinho mais de gado no mercado. Mas é isso, Luciano, um ótimo dia, um excelente dia aí para todos os nossos produtores rurais. Um abraço a todos. Tá certo, Aliança. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos torcer aqui para que o cenário fique um pouco melhor, né? Tanto para a pecuária quanto para os frigoríficos e principalmente também para a população, que está muito preocupada, de fato, com uma possível escassez da carne no mercado e até uma elevação de preços, viu? Vamos torcer aqui para que tudo dê certo. E olha só, agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o programa de hoje está repleto de bons assuntos. Voltamos já. O Agro Pantanal está de volta e com uma visita super importante aqui em Mato Grosso. Essa semana, olha só, foi um evento realizado pelo governo federal, onde houve a entrega de equipamentos agrícolas às comunidades indígenas do estado. Tudo com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que também participou do Dia de Campo no encerramento do Seminário Regional Política de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, realizado em Cuiabá. O evento foi promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República, em parceria com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Várias questões que aflige a nossa sociedade. E o que vai fazer um Brasil melhor? É o meu entendimento com o Mauro, com o prefeito local, com os governadores. O nosso entendimento vai trazer dias melhores para todos nós. Devemos acreditar no povo brasileiro, na sua capacidade de interagir, de investir, de trabalhar para o bem de todos nós. E agora vamos falar sobre as queimadas que infelizmente estão ocorrendo na zona rural da Baixada Cuiabana. Isso em função da estiagem prolongada deste ano. No Morro de Santo Antônio, o produtor Carlos Ferreira da Costa teve sua chácara completamente destruída pelas chamas. Agora, ele vai ter que fazer um investimento não planejado. Isso em ração, até porque o gado não tem mais o que comer e, obviamente, ele não vai deixar os animais morrerem. Vamos conferir, então, nas imagens do repórter fotográfico Chico Ferreira, que esteve na região e acompanhou o drama do seu Carlos. E esse fogo começou na quinta-feira, lá do outro lado do morro. E o pessoal do bombeiro vem lutando já uns 4, 5 dias e não consegue debelar esse fogo. E o resultado está aí, ó, gado já passando fome, já tem uma previsão feita que vamos ter que gastar sem poder, sem produzir, numa faixa de 18 mil aí nesses 60 dias, tá? De ração, para não perder gado, para não perder vaca. E aí é fazer o quê? Chorar as pitangas mesmo, não tem jeito. Até a represa está secando, o fogo entrou lá dentro da represa, ó. Tá, não tá fácil, o trem foi difícil aqui, foi um fogo brabo mesmo. Olha no geral lá na frente, como é que tá. Então o sofrimento aqui vai ser grande, mas só por Deus mesmo. A gente tem força, tem disposição e vamos trabalhar. Ô, seu Carlos, toda a equipe aqui do Agro Pantanal ficou com o coração na mão, viu? Nós desejamos que o senhor tenha aí o mínimo de impacto possível diante deste fato e vamos aqui pedir muito a Deus para que acelere aí as chuvas. A gente quer que esse período de estiagem acabe rapidinho e olha, pedimos a Deus, viu, que todos os produtores sejam muito abençoados e protegidos com o menor impacto possível de todo este cenário de estiagem, viu? Vamos rezar para que tudo isso passe bem rápido.
E agora a gente vai novamente falar sobre a AproSoja. É porque tem o 15º Circuito AproSoja, que continua na estrada, levando conhecimento e informações por onde passa. Nessa reportagem mais que especial, vamos saber sobre tudo o que aconteceu lá na região sul de Mato Grosso, onde foram visitados 6 municípios e percorridos aproximadamente 1.000 quilômetros. Após percorrer cerca de 1.100 quilômetros, o 15º Circuito AproSoja encerrou a rodada de palestras na região sul. A caravana passou pelos municípios de Alto Taquari, Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde e Primavera do Leste. Em todas as cidades, ficou marcada a presença maciça dos produtores rurais e autoridades, que debateram o tema tributação, quem paga a conta. É de suma importância trazer assuntos da atualidade, assuntos esses que vêm incrementar o conhecimento dos nossos produtores. É de grande valia para todos os produtores da região essa iniciativa da AproSoja todo ano, de trazer o circuito AproSoja aos núcleos e trazer temas relevantes para a população. Esse ano, no caso, a tributação é um tema bem relevante e importante e que tem todos os produtores estão de olho. Nos encontros, o presidente da AproSoja Mato Grosso também apresentou o balanço dos programas e projetos da entidade. Um balanço extremamente positivo, a gente roda os núcleos, trazendo informação, tributação, assunto atual, mas principalmente colhendo informações para direcionar os trabalhos da entidade. Eu acho que esse é o intuito, é a troca de informação, trazer um pouco do trabalho que a gente faz e principalmente levar as demandas da base para direcionar a nossa diretoria. Os produtores rurais enalteceram a condução da atual diretoria frente aos programas Soja Legal, Agro Solidário, Classificador Legal e Armazém para Todos. E é importante esse bate-papo, essa troca de informação, para o presidente sentir aqui na região quais são as demandas que nós estamos precisando para repassar, sim, para a associação e para o presidente, sim. Ele está trazendo as informações para deixar o produtor mais inteirado do que está acontecendo na sede, porque muitas vezes o produtor não consegue ter acesso a todas essas informações que ele está trazendo aqui para nós, E sem falar que que a gente se sente até importante, porque o presidente está vindo aqui trazer, ele mesmo está vindo trazer essas informações, E o governo federal assinou uma medida provisória que autoriza a venda de etanol por produtores ou importadores diretamente aos postos de combustíveis. O ato dispensa a intermediação de empresas distribuidoras, que era obrigatória e passa a ser agora facultativa. A ideia da medida é incentivar a competição no setor, estimular a entrada de novos agentes e também a realização de investimentos em infraestrutura, o que pode gerar emprego e renda no país. Para discutirmos esse assunto, vamos conversar via internet com o diretor executivo do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras, o Sindalco de Mato Grosso, com o seu Jorge dos Santos. Olá, seu Jorge, bom dia para o senhor, seja bem-vindo no programa Agro Pantanal, mesmo que de forma virtual. Explica para a gente melhor toda essa modificação que pode ter na cadeia aí do etanol. Bom dia mais uma vez. Bem, a primeira coisa que precisamos definir é que a medida provisória só entra em vigor dentro de 120 dias a partir da sua publicação, ou seja, no começo de dezembro. Nesse período, ela vai estar sendo discutida pelo Congresso. E nós não sabemos que possíveis alterações ela poderá sofrer durante esse período de tramitação. O que de principal está nessa medida provisória? É que, a partir de agora, ou a partir da sua aprovação pelo Congresso, dentro dos 120 dias, as unidades produtoras que quiserem poderão vender o etanol diretamente para os postos, tá certo? A nosso ver, isso vai só melhorar naquelas cidades onde estão localizadas as unidades produtoras, porque nós não temos logística de distribuição. A produção tem o seu conhecimento de produzir etanol, açúcar,
energia elétrica, mas nós não fazemos entrega de etanol. Nós carregamos os caminhões que chegam até as nossas fábricas, são carregados e vão embora para suas bases ou para distribuição. Então, veja, qual é o primeiro problema? Nós temos uma estrutura logística para carregar caminhões de 50 a 60 mil litros. De repente, começam a aparecer caminhões de postos de 5, 10 mil litros, que nós não temos essa estrutura para carregar. Então, qual é o custo disso? Vai ser interessante para as unidades produtoras montar uma estrutura para carregar pequenos caminhões-tanque? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, em Mato Grosso, nós já temos a monofasia, a chamada monofasia do ICMS, ou seja, 100% do ICMS aplicado ao etanol é pago pelas unidades produtoras. Mas cada estado tem uma política diferente. Por exemplo, São Paulo é meio a meio, metade na distribuidora, metade na unidade produtora. 2 ou 3 estados é tudo na distribuidora. Então, cada estado vai ter que mexer na sua legislação tributária para poder resolver essa questão também. Tá? A outra questão é, você tem 18 estados produtores, dos quais apenas 11 são autossuficientes, os demais, os outros 7 que produzem muito pouco, são pequenas usinas, e os estados não produtores. Quem é que vai atender esses estados não produtores? Continuará sendo as distribuidoras, até porque elas já têm expertise nisso. No caso da venda direta, vamos imaginar que o posto que está localizado em Barra do Bugres resolva comprar etanol direto da nossa unidade lá em Barra do Bugres, certo? O que vai mudar? Vai mudar que não vai ter a margem da distribuidora, mas o custo do transporte vai ser o mesmo, vai se reduzir. Então, basicamente, são estas questões que estão colocadas, que ainda precisa que se aguarde qual vai ser a manifestação do Congresso em relação a esta medida provisória, até porque vocês se lembram que há um projeto de lei tramitando lá na Câmara Federal há mais de 2 anos sobre esse mesmo assunto e não andou. Então vamos ver se agora essa medida provisória vai ser aprovada, porque ela pode não ser aprovada e, consequentemente, não entrar em vigor. Tá certo, seu Jorge. Muito obrigada pela participação aqui no Agro Pantanal e vamos continuar acompanhando todo esse desfecho em relação à medida provisória que modifica aí parte da cadeia do etanol no país. Obrigada, um excelente domingo para o senhor. Olha, agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão. Você já estava esperando, né? Pois é, hoje vamos falar de um alimento que algumas pessoas gostam, outras nem tanto, mas sempre está no cardápio diário de muitas famílias brasileiras e também nos restaurantes. Eu estou falando da cenoura. Vamos ver então qual é a pergunta em relação a esse alimento aqui no Mito ou Verdade. A cenoura faz bem para a visão e para a pele? Olha, você vai ficar pensando na resposta, viu? E daqui a pouquinho a gente já vai responder. Ficou curioso? Mas agora a gente vai falar, sabe do quê? Capacitação no mercado de trabalho agrícola. E as oportunidades são muitas e continuam aparecendo. Então, anote aí. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Alta Floresta tem manejo e recuperação de pastagens de 30 de agosto a 3 de setembro. Informações pelo 66-3521-2321 ou e-mail sindialtafloresta@sistemafamato.org.br. Em Nova Mutum tem curso de operação de pá carregadeira a partir do dia 30 de agosto e vai até o dia 1º de setembro. Tem informações através do telefone e também do e-mail sindimutum@famato.org.br.
Em Cuiabá tem curso também de segurança no trabalho, aplicação de agrotóxico. Começa dia 1º de setembro e vai até o dia 3. Informações pelo 6536230554. O e-mail é o sindecuiabá@famato.org.br. Você não vai perder tanta oportunidade, hein? Tenho certeza que os cursos são apaixonantes e você vai querer aproveitar. Mas olha só, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto muito mais. Vamos falar ainda sobre o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Estamos de volta e com uma ótima notícia, é que o governo de Mato Grosso conseguiu um aval para fazer investimentos no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. A autorização foi concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e através de um termo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, que permitirá investimentos para alavancar o turismo local. Vamos conferir. Após um ano do pedido de autorização para investir em projetos de turismo no Parque Nacional Chapada dos Guimarães, a resposta veio de forma positiva. O governo de Mato Grosso conseguiu a permissão para fazer investimentos estruturais em pontos turísticos do local. A permissão foi dada pelo ICMBio através de um termo de cooperação firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Decisão política de fazer investimentos de infraestrutura no Parque Nacional de Chapada, o governador Mauro Mendes tomou no ano de 2019. De lá para cá, os projetos foram elaborados pela equipe da MTPAR e nós, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da nossa adjunta de turismo, começamos a buscar o ICMBio para que a gente tivesse autorização para realizar essas obras. E graças a Deus, com o apoio do presidente do ICMBio, Lorenzini, do ministro Joaquim, que acabou de assumir o Ministério do Meio Ambiente, nós conseguimos finalizar agora esse termo, assinar na data de hoje, e agora vai ser possível que os projetos elaborados pelo governo do Estado sejam licitados e as obras sejam iniciadas. A previsão inicial é que as obras sejam entregues até dezembro de 2022, com investimento aproximado de 50 milhões de reais. Os projetos incluem a construção de estrutura com escadas, elevador e passarelas no complexo Véu de Noiva, a construção de lanchonete, estacionamento, praça e área de contemplação no complexo do Portão do Inferno, além de uma passarela de vidro suspensa sobre um penhasco com mais de 70 metros de altura no local. O objetivo é alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico do Estado. O Estado de Mato Grosso está fazendo e vai fazer muitos investimentos nessa área, em todo o Estado. O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é um dos mais importantes atrativos turísticos do nosso Estado e com essa parceria nós iremos iniciar algumas obras que vão marcar o desenvolvimento desse turismo aqui na Baixada Cuiabana. Parabenizo a toda a equipe, César e toda a equipe que trabalhou para que esse termo de cooperação fosse feito. Foi um ano de espera, mas a partir de agora nós vamos iniciar a elaboração dos termos de referência, os editais e contratar essas obras que os projetos já foram finalizados pela equipe da MTPAR. Bom demais, né? Saber que o Parque Nacional não vai ficar apenas com o potencial turístico, mas de fato, mais implementação para atrair turistas do mundo todo. A economia do estado de Mato Grosso vai agradecer e você também, com certeza. Quem sabe agora você que mal visita o Parque Nacional não se anima, hein? Você que está longe aqui de Cuiabá, que fica apenas 60 quilômetros de distância de Chapada, vai frequentar mais com certeza, viu? Vamos aguardar então todo esse investimento lá no Parque Nacional. E olha só, vamos continuar falando sobre o tema turismo. Agora vamos falar do nosso Pantanal, já que teremos o 6º episódio da série Parques do Brasil,
que apresenta o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. E sempre muito bom receber aqui essas imagens contemplativas com as belezas deste bioma. No dia seguinte, rumamos em direção ao Morro do Caracará. Na base, surge uma floresta adaptada aos períodos de cheia, com espécies de características semidecíduas. No alto de uma delas, observamos um gavião carijó. O caracará, nessa época, fica com uma tonalidade esbranquiçada. No meio do paredão rochoso, existem pinturas rupestres que só conseguimos ver de muito longe. Na época das cheias, o morro serve de refúgio para animais como a onça-pintada. Próximo, há duas baías de impressionante beleza. Uma delas é conhecida como a Baía do Morro. Na beira de uma dessas lagoas encontramos o arroz selvagem. Essa espécie está sendo utilizada para melhorar geneticamente a qualidade do arroz cultivado. No final da tarde, centenas de garças se reuniram para dormir numa ilha no meio da lagoa. As manhãs daqui são repletas de pássaros e de seus cantos, como os das gralhas do Pantanal. No meio dessa cantoria toda, um casal de martins pescadores verdes fazia uma pausa na pescaria. O macho tem no peito uma mancha avermelhada. A fêmea já não possui essa marca. Outro casal, de casacas de couro de crista cinza, vocalizava, enquanto cuidava do ninho. Numa árvore próxima, observamos um viajante sazonal. Fugindo do frio do inverno no sul do continente, o príncipe passa pelo Pantanal antes de chegar na Amazônia. Subimos o rio para ir embora. No início da Transpantaneira, observamos um enorme cambarazal. Neste caminho, vimos um carão descansando, provavelmente depois de coletar caramujos, seu alimento favorito. Observamos também uma curicaca real. Fechando a expedição, encontramos um bando de araras azuis grandes, alimentando-se dos frutos de uma palmeira. Um animal espetacular e ameaçado. Em 2020, após uma estiagem muito severa, o rio Paraguai subiu bem menos do que a média. Muitos lugares ficaram sem água, numa época em que o rio ainda deveria estar esvaziando. A seca extrema tornou a vegetação muito inflamável,
e os incêndios se tornaram incontroláveis. Mais de 4 milhões de hectares foram queimados e milhares de animais morreram. O Pantanal é um lugar extraordinário. O conjunto formado pelo Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e as reservas do seu entorno foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade. Junto com outras áreas protegidas do bioma, são hoje parte da melhor estratégia para proteger esse ambiente fantástico, um patrimônio de todos os brasileiros. Tá viajando aí, né, por essa beleza magnífica do Pantanal? Confesso que também tô, viu? Mas agora a gente vai para um giro de notícias do agronegócio. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que Mato Grosso não sofrerá qualquer prejuízo em seus projetos para a implantação da ferrovia que ligará Rondonópolis, no sudeste do estado, até Cuiabá e segue para o norte de Mato Grosso. A garantia foi dada aos senadores Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, Jaime Campos, do DEM, e também Carlos Fávaro, e do próprio governador Mauro Mendes. Isso em reunião no Palácio do Planalto. A audiência foi solicitada pela bancada de Mato Grosso no Senado para extrair dúvidas sobre a eventual medida provisória do governo federal que pudesse atacar o plano do Executivo Estadual de implementar 2 linhas para o modal ferroviário. Pelo projeto, um dos ramais vai interligar o município com a capital Cuiabá, enquanto o outro seguirá até Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. A obra terá 700 quilômetros de extensão. Houve aumento nos números do confinamento em Mato Grosso, com uma mudança na quantidade de informantes. Agora são 186 confinadores, relatando dados ao Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Também teve um aumento significativo no número final de animais confinados, 884 mil cabeças de gado em confinamento, o número 5,65% superior à estimativa de abril. Com a divulgação do segundo levantamento das intenções de confinamento em 2021, foi possível atualizar o resultado do primeiro levantamento realizado em abril. A estimativa, que era de 606 mil bovinos confinados, passou a ser de 837 mil animais. Agora a gente vai para o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com um tema muito polêmico, viu? Vamos falar sobre um projeto que proíbe a pesca na região do Manso. Eu espero por você. Já estamos de volta com o Agro Pantanal e agora tem um tema muito polêmico. É que o governo de Mato Grosso sancionou a lei de número 486/2021, que proíbe a pesca depredatória nos entornos da barragem da usina hidrelétrica de Manso. A nova regra impede a extração de recursos pesqueiros naquela região, salvo nas modalidades exercidas com a finalidade de subsistência ou amadora. Essa nova lei tem revoltado pescadores da região e também parlamentares que são contra. Entre eles, o deputado Wilson Santos. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor essa situação sob a ótica dos pescadores que estão alertando. Vamos passar fome. Confere aí para você entender um pouquinho melhor o lado deles. O direito de nós pegar o nosso peixe para nós comer, para nossa família comer, eu acho que não pode perder. Gente que pesca, para comer e acaba vendendo também para o pessoal não comer. É que eu tenho uma família para me dar de comer. E eu consegui comprar um carro agora.
Eu mandei o vídeo pro senhor aí, ó. 1.300 por mês. E eu quero ver quem que vai pagar esse carro pra mim. Se eu atrasar 2 meses, o banco vai lá e toma. Eu comprei porque trabalha 5 pescadores comigo, todo profissional. Eu nasci criando no manso, eu sei falar de peixe do manso. Depois que eu tenho documento antes da usina e depois da usina. O senhor quer resolver o problema? Fecha Pantanal. Faça valer lá no Pantanal, aí o senhor vai ver peixe. Para chegar peixe lá no Manso e no Cuiabazinho, de onde que sai? De onde que sai o Wilson Salto Peixe? Pantanal também. Se eu pescar, eu pago a minha luz, eu arrumo a comida na mesa dos meus filhos, com o maior prazer. Então, se você fechar a pesca, como é que nós vamos ficar? E esse assunto nós vamos ainda continuar com ele aqui no Agro Pantanal deste domingo, porque eu recebo a Nilma Silva, que representa o setor da pesca aqui de Mato Grosso. E ela vai explicar para a gente porque existe uma grande confusão, Nilma. É difícil para todo mundo entender que não é da pesca, a diferença, por exemplo, da pesca depredatória, que é diferente da pesca predatória, e também a pesca amadora, a pesca esportiva. Explica para a gente o projeto de autoria do deputado Max Russi proíbe quais tipos de pesca na região do Manso. Bom dia para você, Nilma. Bom dia a todos os telespectadores, amantes da pesca. Eu quero agradecer em nome do segmento da pesca. É muito pertinente a sua pergunta, poucas pessoas têm conhecimento. A pesca predatória, ela já é proibida por lei, na Lei 9096 de 31 de janeiro de 2009. O que nós lutamos é pela pesca depredatória, que é aquela pesca que se tira o sustento das famílias ribeirinhos para sobreviver. Como é que eles tiram esse sustento? Ao fazer a captura do pescado, eles vão comercializar esse peixe. Então, é chamado de pesca depredatória. E nesse projeto do deputado Max Russi, que já foi sancionado pelo governador, governador do estado, ele proíbe todas as modalidades de pesca, exceto a pesca esportiva. A pesca esportiva é aquela pesca que utiliza a maldade, exatamente isso que você está me ouvindo, porque não existe bondade nenhuma em exercer essa atividade. Nós, da pesca amadora, da pesca difusa e da pesca profissional, nós utilizamos a pesca para matar a fome. E a pesca esportiva, ela utiliza o divertimento, ela mata por diversão. Essa legislação atual passou por uma referência, por um estudo técnico? O Parlamento Estadual fez com base em estudos apresentados sobre essa região do Manso ou não? Eu quero dizer para você que não tem nenhum amparato científico, nenhum. E eu provoco aqui o presidente da Assembleia a demonstrar que estudo científico que ele se baseou. Eu provoco aqui o deputado Avalone, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, a nos demonstrar que estudo que ele amparou. Nenhum. Não há estudo científico. O que ocorreu é que esse projeto, ele ficou 1 ano e 7 dias dentro da casa. Ele parou por 1 ano. Quando foi em 7 dias, ele foi automaticamente votado na Assembleia. Nilma, mas você não é vigilante, não estava atento, o segmento da pesca estava atento? Sim. Eu fui uma das pessoas que foram procuradas pela comissão, pela CCJ, né? E através do deputado Wilson, ele me apresentou o projeto do deputado Max, que a priori era apenas 3 quilômetros em torno da barragem do Manso, que é um berçário, porque todo mundo sabe que o Cuiabazinho é uma rota migratória para o Cuiabá para poder a desova dos peixes no período de Piracema. O que aconteceu? Eu levei para os cientistas, Luciana, e todos os cientistas se sentiram assim lisonjeados em saber que nós tínhamos mais um deputado, entre aspas, que estava realmente a favor do segmento da pesca, a favor do recurso pesqueiro. O fato é, o que ocorreu em 7 dias? Colocaram um substitutivo integral. O projeto que os cientistas e o segmento da pesca estudou não foi o projeto que foi apresentado. Só deixaram a capa. Tá, então diante desse seu relato, Nilma, porque esclarece muito, o projeto foi aprovado com unanimidade e agora vem toda essa repercussão e as pessoas têm dificuldade de entender, porque pensam o seguinte, ué, peraí, não foi unânime e agora virou polêmico? Então, para que você em casa entenda melhor, eu vou chamar agora uma narrativa aqui do deputado Wilson Santos,
para ver como vai ser essa movimentação para tentar modificar todo esse cenário agora. Olha, o nosso projeto está assinado por mais de 10 colegas deputados estaduais. Nós queremos devolver o direito do pescador profissional, do pescador artesanal, da chamada pesca difusa. Alguém pode sair de Rondonópolis, de Cáceres e vir pescar no Manso. Isso é um direito, o rio é plural, o rio pertence a todos. Então, essa é a intenção nossa, devolver o direito à pesca, principalmente aos pescadores profissionais. O que é que aconteceu? O colega Max apresentou um projeto no ano passado proibindo a pesca em 3 quilômetros do rio Manso, da barragem na hidrelétrica, 3 quilômetros para baixo. Ficaria todo tipo de pesca proibido. Eu consultei os cientistas, os especialistas em peixe, especialistas e doutores em rio. Todos disseram, ok, ótima proposta. Nós dissemos sim. Só que no decorrer do ano, o deputado acabou mudando o projeto e acabou sendo aprovado um projeto que não tinha nada a ver com isso. Proibiu a pesca de todo mundo e criou um sítio de pesca esportiva. Então, ali tem mais de 300 famílias nesse percurso, que dependem exclusivamente da pesca para sobreviver. Tá certo, então, a gente entendeu o cenário que a Nilma desenhou e agora foi reforçado pelo próprio deputado Wilson Santos, que, aliás, já convocou aí uma audiência pública para tratar deste tema tão sensível. Nilma, bom, toda a pesca, né, praticamente umas 300 pessoas foram até a galeria da Assembleia Legislativa e o que surtiu de resultado foi apenas uma audiência. E por que essa audiência? Não teria um projeto aí tramitando em regime de urgência ou não? Então, para que o projeto tramitasse de forma urgentíssima, nós precisávamos de 8 assinaturas. E eu e o deputado Wilson trabalhamos nisso e conseguimos as 8 assinaturas. O fato é que hoje houve uma confusão. O deputado Max não deixava o deputado Wilson falar, não deixou o deputado Paulo Araújo falar, mal deixou o deputado Lúdio falar. Então ocorreu o seguinte, por causa de 3 votos, nós perdemos na Assembleia a tramitação de urgência. Por que esse desejo nosso, que o projeto, que é de liderança partidária, de mais de 16 deputados, tramitasse com urgência? Porque a fome tem pressa. Nós não estamos pedindo esmola, não. Nós não estamos pedindo nada. Essas famílias, a partir do dia 29 desse mês, do mês de agosto, elas não vão poder mais pagar uma conta de luz, comprar um pacote de arroz ou um pacote de café, ou uma fralda para um filho. Você sabe por quê? Porque de forma sorrateira, esse projeto foi aprovado na Assembleia, tirando o direito de mais de 1.500 famílias dar o sustento. Quais seriam os interesses de estar passando por cima, então, de todo esse segmento? Não sou eu que estou falando, tá? Na Assembleia anterior, né, na sessão anterior, o deputado Max Russo falou assim, não, eu tenho um pesqueiro que eu estou construindo lá. Eu tenho pesqueiro em lugar A, lugar B, lugar C. Não fui eu que estou dizendo, não. Eu estou dizendo que são palavras do deputado, está gravado na Assembleia Legislativa. Agora, Nilma, vamos entender que talvez tenha sido uma certa boa vontade. Estou fazendo aqui uma suposição para que a gente possa explorar todos os lados da moeda, tá? Nesse projeto, por exemplo, falou em questões relativas à proteção, à preservação ambiental ou até mesmo trata de uma questão socioeconômica. Por exemplo, olha, tudo bem, a gente vai tirar o emprego direto aí de 300 pescadores, mas eles não vão ficar desabrigados, desempregados. Nós vamos trazer capacitação, por exemplo, a gente vai incrementar aqui essa região de Manso como uma vocação para a pesca esportiva, vamos ter outros atrativos, o crescimento do mercado imobiliário, a gente vai capacitar o pescador para ser vendedor de iscas, de implementos, suplementos para a pesca, vamos transformá-lo, né, em motorista no caso, porque vamos precisar de vans de Cuiabá saindo para vir para esse roteiro. Enfim, Nilma, existe aí um projeto socioeconômico para poder transformar a vocação daquela região sem desempregar os pescadores? Primeiro ponto é você tem que perguntar se essas pessoas desejam isso. Desejam ser empregado de alguém. Porque tem pessoas que estão lá 2, 3 gerações e não querem morar no Alphaville ou andar com o carro do ano. Só quer pegar o peixe e matar a fome ou pagar uma conta de energia. É o primeiro ponto. O segundo ponto, não tem políticas públicas nenhuma para amparar essas pessoas. Não tem. Eu desconheço. Terceiro ponto, não teve estudo científico. Foi feito, sabe o quê? No oba-oba, no achismo ou na especulação imobiliária. E tem mais um detalhe.
Hoje, eu vejo várias pousadas que é a favor do fechamento da pesca dizer que pescador A ou B vai ganhar tanto. Gente, eles não têm estrutura para amparar todas essas famílias. Agora, Nilma, o que esperar então de toda essa polêmica? Você já disse aqui que vai ter uma audiência pública. Existe ambiente, de fato, para aprovar uma nova legislação? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir superar essa situação. Você sabe por quê? Porque a baixada aqui é muito forte. Nós temos mais de 20 presidentes de colônia e agora eu não vou mais mobilizar só o Manso. Porque é notório que esse projeto é apenas um embrião para fechar a pesca inteira. É a cota zero parcelada. Então eu não vou deixar que aconteça com o meu povo de Barão, com o meu povo de Santo Antônio, de Poconé. Se é guerra que esses deputados, que é a favor do fechamento da pesca, quer, então nós vamos demonstrar para eles. Porque eles não respeitaram o segmento da pesca e não respeitaram todo aquele acordo que foi feito dentro daquela casa, que é a casa que se diz Casa do Povo. O deputado Max não respeitou o projeto do acordado que a gente fez com o deputado Botelho, que só enviaria qualquer projeto do executivo ou criasse dentro do legislativo se o segmento fosse ouvido e fosse seguido à risca. O que ele pegou foi o quê? Agir de má fé. E isso não se faz, deputado. Por isso eu acho que o senhor pode nos ajudar, porque o senhor pode se tornar uma pessoa empática, porque o senhor foi grande criador de programas para ajudar hoje o menos desfavorecido. Ou eu estou enganada? Nilma, agora responde uma coisa pra gente. Esse projeto que já foi sancionado, quando passa a ter validade? Pois é, vacácios legis, tá? Gente, geralmente é entre 30 e 45 dias. Ele foi aprovado dia 29 de julho de 2021. Então quer dizer que no dia 29 de agosto, agora, ele entra em vigor. E aí, essas pessoas não têm mais o que comer. Nilma, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. E olha, a porteira aqui do Agro Pantanal tá sempre aberta, viu? Brincadeira, viu? Que eu falo muito aqui, né, de pecuária, de fazenda, a gente fala de porteira. Mas olha, o espaço está aberto para todo o setor da pesca. A gente vai acompanhar de perto todo esse desfecho. E nós só temos a agradecer. E é muito pertinente o programa, porque fala em agricultura familiar. E as pessoas que você hoje está dando espaço, que eu a represento, são 200 mil famílias no estado, são pessoas como você, que faz o jornalismo de forma verdadeira e ouve os dois lados. Eu quero dizer a todos os telespectadores, por favor, não abandone o segmento da pesca, não deixe que a miséria e o desemprego instalem no nosso estado. Ok, Nilma, obrigada, viu? E olha só, agora o Agro Pantanal vai para aquela receita maravilhosa para você fazer aí na sua casa ou na fazenda.
Meu Deus, tô com água na boca, a fome aumentou aqui porque essa receita maravilhosa, né? É com muito carinho para você repetir aí para quem você mais ama. E olha, ainda falando, né, de comida, a gente tem o quadro Mito ou Verdade deste domingo que chegou o momento da resposta. Já esqueceu qual era a pergunta? Vamos lá então. Olha só, mito ou verdade, a cenoura faz bem para a visão e para a pele? Vamos à resposta então? Verdade, gente, é porque a cenoura é rica em beta-caroteno, que é uma substância de coloração alaranjada que se acumula nos tecidos e protege a pele contra os raios solares. É um antioxidante que previne o câncer de pele. E também o beta-caroteno no nosso corpo se converte em vitamina A, que é fundamental para a saúde da visão. Pois é, uma dica aí para você incrementar mais a cenoura aí no seu cardápio da semana e também do final de semana. Eu particularmente adoro com a cenoura, viu? E olha só, passo rápido, né? Mas assim termina o nosso Agropantanal deste domingo. Muito obrigada por estar aqui comigo e domingo que vem tem muito mais a partir das 8 horas da manhã.